Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. A gente vai começando o podcast Black Yellow Brasil, número 20. Calhou desse número redondo, bonito, acontecer bem na nossa semana de bye. Então a gente vai fazer esse podcast meio relembrando o que aconteceu até aqui, analisando e prevendo o que é que a gente acha que vai rolar daqui pra frente. Para fazer esse podcast especial, tenho aqui o Caio Melo. Opa, galera, vamos lá. O programa promete. Vamos que vamos falar aí sobre o nosso time nesse meio da temporada. Vamos lá. Tem também aqui o homem Black Yellow BR, Ricardo Rezende. Fala, pessoal. Senti falta de todos vocês e estar participando aqui desse podcast, o podcast mais clubista do Brasil. Finalmente de volta, ainda não liberado pelo departamento médico, mas já em condição de pelo menos estar aqui para a gente conversar muito hoje sobre a temporada, sobre o que já aconteceu e projetando o que é que vai acontecer no restante de 2016. E ele, que estamos todos temerários, ele pediu para ser apresentado por último, Germano Coutinho. Não, hoje eu vou ser mais calmo, não vou falar nada demais. Eu só tenho um recado, na verdade eu vou parafrasear o Caio, proferir tais palavras no podcast anterior. Hoje nós vamos xingar pra caralho aquele mantegudo filho da puta. Só isso. E fique notado que hoje temos a ausência também do Renato, né? Que não pôde comparecer, e do Zé. Graças a Deus, a motoca não vai aparecer de novo. Isso costuma ser um bom presságio não ter a moto nesse podcast. Peraí, eu acho que sem a moto a gente tá 4-1 e com a moto 0-2, é isso? Exatamente. Temos um bom presságio. A não ser que tenha alguém muito perto da janela e ela resolva aparecer, temos um bom presságio então pro programa. Filho, eu tô no calor miserável aqui, eu já tranquei tudo. Não tem condição. Eu só preciso fazer uma pergunta pra vocês. Vocês preferem começar com Steelers ou com divisão, conferência, etc? Steelers, vamos ao que importa. Vamos ligar a corneta logo. A corneta tá dando pra Vamos falar logo que o pessoal quer ouvir. Eu acho muito justo que a gente comece, então, já metendo a polêmica, batendo o martelo na mesa. Vamos fazer uma análise do time. Começando pelo ponto crítico dessa temporada, o ponto que todo mundo vem criticando, o ponto que a gente critica aqui semana após semana. Defesa. Primeira pergunta é, quem tem mais culpa nesse caso inteiro? Mike Tomlin ou o mantegudo filho da puta do Keith Butler? Tem culpa a todo mundo. Ih, Germano, tá se comprometendo aqui, rapaz. Tem. Calma, rapaz, deixa eu terminar. Tem culpa a todo mundo. E a defesa, seja o mantegudo, seja o Tomlin, seja até o Haley, sei lá, que se inventar de se meter na defesa, tem culpa a todo mundo. Da linha defensiva até a última linha de defesa, no caso dos safeties, até pros reservas, pros caras que nem jogam. Essa defesa não tem condições, ela não tem condições. A gente debate muito, a gente, como foi falado aqui, a gente vem batendo martelo, que não tem condição. Uma defesa dessa é uma desgraça. Ainda mais para a história desse time. Teve defesas fantásticas, que foram por várias vezes número 1 da NFL. Número 1, talvez uma das melhores da história. E ela não tá honrando essa tradição. Ela tá sendo simplesmente deplorável. Tenho como dar outro adjetivo realmente deplorável. Dá nojo, desculpa. Ainda mais com a saída do Ria e a saída do Hayward nesses últimos jogos. Cedemos, não por nada, nós cedemos 200 jardas terrestres para jogadores diferentes, 2 jogos, um em cada um. Então, falar o quê? Eu não vou falar. Olha, hoje eu não vou comentar a defesa. Eu vou xingar a defesa. Vou deixar isso bem claro. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês comentem. Mas depois deixa eu xingar. Reforçando mais uma vez o que o Germano falou, tem culpa todo mundo sim, exatamente. Essa semana a gente estava até debatendo pelos grupos aí de quem poderia ter mais culpa. O Caio ainda comentou sobre o Dick LeBeau, o Renato também chegou a falar sobre o Dick LeBeau. Eu não acho nem que o Dick LeBeau também faria algo diferente do que a defesa tem hoje. O problema está realmente nas peças que a gente tem, e pior ainda, se reforça ainda pela comissão técnica não estar sabendo trabalhar em cima deles. Conseguir fazer com que esses jogadores rendam dentro das suas limitações, podemos dizer. Temporada passada a gente foi terceiro da liga em sacks, teve 48 sacks. Essa temporada a gente teve 8.
tá no caminho de ficar com 17 sacks essa temporada, 8 sacks chegando na metade da temporada, a pior marca do Steelers desde 1982. Curiosamente, foi em 1982 que os sacks começaram a ser computados. Então a gente pode afirmar que talvez seja a defesa mais soft que o Steelers já teve na sua história. Eu tento até botar mais culpa no Tomlin do que no Butler. Eu acho que o Tomlin tá querendo se meter muito na defesa. O Butler, eu vejo um certo esforço do Butler em querer produzir pressão, mas o Tomlin quer introduzir os conceitos novos, táticos na defesa, ficar nesse meio que prevent, jogar no tempo a two, os linebackers ficando muito na cobertura, abrindo mão de linebackers, adicionando jogadores de secundária, jogando nessas formações dessa nova defesa da NFL, 3-3-5, sei lá, eu particularmente não sou muito fã disso, eu não acho que o Steelers trabalhe bem desse jeito, eu acho que o Steelers consegue trabalhar muito bem, tem peças para trabalhar bem na 3-4, tanto com o Hayward e Tweet, com muita liberdade para poder chegar no QB adversário e produzir uma boa pressão. Então, tô vendo que o Butler até tenta, mas o Tomlin tá parecendo se meter bastante, como eu estava até comentando também. Parece que agora que o Dick LeBeau saiu, já tá mais maduro, essa defesa começando a andar sozinha sem ele, o Tomlin tá começando a se meter mais também, dar mais pitaco a defesa, e o Butler fica meio que de mãos atadas, que o Butler muitas vezes não vai poder questionar a decisão final, que é do Mike Tomlin, né? Da mesma forma que a gente tem certeza que Mike Tomlin não podia questionar muito forte uma decisão tomada por um Dick LeBeau. Exatamente. Bem, Exatamente. eu acho que a gente não pode esquecer também que o que faz com que Mike Tomlin queira dar pitaco na defesa e queira entrar é que Mike Tomlin a princípio na carreira dele, um cara que vem da defesa. Ele era coordenador de defensive backs antes de ser head coach dos Steelers, né? Em Tampa Bay, se eu não me engano. Né? Não é isso? Eu confirmo aí. Era do Vikings. Vikings, pronto. Era do Vikings. Ele era do Vikings, não era Tampa Bay, não? Ele já trabalhou em Tampa Bay. Não, ele já trabalhou em Tampa Bay, mas já foi, antes de ir pro Steelers, ele trabalhava no Vikings. O ponto é que ele é um cara que vem da defesa, né, velho? Ele é um cara que vem da defesa, então se espera que o setor do time que seja mais bem treinado é o setor que ele é especialista, que é a defesa, especialmente a secundária. Ele era treinador de secundária. Ele era treinador de secundária em Tampa Bay. Quando o Buccaneers foi campeão do Super Bowl no início do século, o coordenador de secundária, 2002, o coordenador de secundária da equipe era o Mike Tomlin. Então, quando o Tomlin chegou aqui, tinha aquela esperança de que faz tempo, a gente continua cornetando, criticando, mas faz tempo que os Steelers não têm cornerbacks consistentes. A gente tinha Ike Taylor, tinha Deshaun Townsend, mas não era aqueles de elite na liga, era aqueles que faziam feijão com arroz. Então, quando o Tony chegou, existia aquela expectativa de que, agora o Steelers vai produzir voltar, Mel Blount, outro bom nome na secundária, no cornerback. Até hoje a gente tá esperando, né? Algum jogador efetivo trabalhar no Steelers. Pois é, e a gente ficou 20 anos sem pegar um corner na primeira rodada, foram 20 anos, eu acho. E aí deu no que deu, né? Hoje a gente tem uma secundária muito sucateada, né, velho? E é um cara que vem da especialidade defensiva, mais especialidade ainda os defensive backs, e a gente vê como é que tá a nossa secundária. Péssima. E não é dessa temporada. O que tinha de bom nessa secundária, eu acho que vem ainda do fruto da época do Dick LeBeau com o rapaz, como é o nome do Bill Cowher. Bill Cowher, tentando lembrar o nome dele aqui. Enfim, só pra contextualizar aqui melhor, vamos pros números. Aquela defesa lá que veio com o Polamalu, aquela turma que ganhou Super Bowls, Ike Taylor, até o Lawrence Timmons mais na frente. Essa defesa aí, de 2004 até 2014, ficou em pontuação no top 10 da liga, de time que cedeu menos pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Dessas 6 em 10 anos, isso é de 2004 a 2014, dessas 6, 2 foram em 11º e 12º, e em 2013 a gente foi 14º, em 2014 foi 18º, que aí já era um pouquinho da decadência dessa defesa. Impressionante como saiu de uma defesa extremamente confiável e top da NFL, em todos os sentidos, tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido, para uma defesa péssima em todos os setores, e
como tá sendo nesse ano. Porque a gente até começou a temporada com uma defesa boa contra o jogo corrido. Só que aí, agora a gente tá vendo partidas que a gente tá cedendo mais de 100 jardas pro running back. Cedeu 200 jardas pela primeira vez na carreira de um cara há 2 semanas atrás contra Miami. É uma atuação patética da nossa defesa. E, pô, velho, isso tem muita influência em vários aspectos, na minha opinião. Quem é o maior culpado nisso aí? É muito... assim, eu discuti isso com o Ricardo até pelo Facebook, ou pelo WhatsApp antes do programa, e eu cheguei à conclusão que é muito injusto chegar e botar a culpa só no Keith Butler, principalmente no Keith Butler, até porque ele é um cara que é cria do Dick LeBeau, ele trabalhou a vida toda com o Dick LeBeau, então se espera que ele tenha muita influência do Dick LeBeau no sistema dele, na defesa dele. E foi o que a gente viu mais ou menos na temporada passada. De 2014 para 2015 não teve tanta mudança na defesa. No ano passado a gente teve vários sacks, a gente tinha uma defesa que pressionava o quarterback, tinha uma defesa que conseguia turnovers, e esse ano tá sendo, velho, o oposto disso. A gente não pressiona quarterback, a gente não consegue sacks, a gente não consegue turnovers, e a gente cede muitas jardas como a gente já cedia nos outros anos. Ou seja, o que podia piorar, piorou. Se a gente pensava no passado, não pode ficar pior do que tá, a gente não pode, não tem como ficar pior do que ter um Antoine Blake lá atrás cedendo touchdown junto com o Will Allen quase toda jogada. Não tem como ficar pior. E ficou pior. Velho, é horrível isso, porque, como o Germano falou e Ricardo reforçou aí, é uma defesa conhecida como a defesa, pô. A gente é um time de grandes defesas. É o Steel Curtain, pelo amor de Deus. É o time que teve aí, por um grande período de tempo, a melhor defesa da história da NFL, pô. É uma vergonha ter a defesa que a gente tem hoje. Então, pra mim, a culpa vai aí, claro, pro Keith Butler, mas pro Mike Tomlin, porque tá bem claro mesmo que o Mike Tomlin tá mexendo nessa defesa, tá botando o dedo dele, e tá botando e tá estragando tudo. Tá piorando o que já tava complicado. E juntando isso com as dificuldades individuais que a gente não tem grandes jogadores, não tem grandes talentos. Os nossos drafts recentes foram péssimos em relação à defesa. A gente vai tirar 3, 4 picks bons e o resto do investimento tudo feito na defesa é jogador que não tá nem mais aqui ou que tá aqui não produz nada. Hoje eu li um artigo falando sobre o Jarvis Jones, dizendo que o Jarvis Jones é o melhor jogador de defesa da temporada dos Steelers. Apesar de eu discordar, mas velho, caramba, se a galera tá fazendo um artigo falando sobre o Jarvis Jones, um cara extremamente improdutivo na nossa defesa durante todo o tempo dele aqui, é porque alguma coisa tá errada, sinceramente. Existe uma estatística média assim que analistas costumam usar, que é, normalmente você analisava um jogador para saber se ele deu certo ou não em 5 anos. Se nos primeiros 5 anos você visse o progresso dele, você já podia marcar, ok, esse cara tá dando certo, tá progredindo, tá valendo a pique que ele foi selecionado. Só que vocês sabem que a imprensa não vai esperar 5 anos para analisar um cara, então eles já estavam começando a reduzir isso para 3. Então vamos fazer um meio ponto aqui, vamos pegar 4. Picks dos últimos 4 drafts, sem contar a desse então, 2012, 13, 14 e 15. Quero ver, dessas picks de defesa, só de defesa, de ataque nesse momento não é o foco, quem desses caras efetivamente progrediu? Velho, vou ser muito sincero, 2 caras, eu tenho 2 nomes aqui dos últimos 4 drafts, isso aí a gente tá pegando 2013, 2014, 2015 e 2016. Só tem 2 nomes. Primeiro, Vince Williams, pick, olha, vamos lá, pick de sexto round de 2013, ou seja, não foi nada de um jogador que se esperava muito. E o outro cara foi Ryan Shazier, tô esquecendo aqui Stephen Tuitt, então são 3 caras, mas Ryan Shazier e Stephen Tuitt, de 2014. Esse foi o último bom draft defensivo nosso. Ryan Shazier, Stephen Tuitt. O Ryan Shazier perde muito jogo, mas é o cara quando ele joga. E Vince Williams. Tirando esses 3 caras aí, eu não boto ninguém, não. Se formos analisar os últimos 4 drafts, é como o Danilo falou. Talvez o de 2016 ele não temos tempo suficiente para analisar. É muito cedo, né? É muito cedo. Então também acho. Vamos pegar 2015, 2014, 2012, 2013, 2012. Vamos lá. Isso. Só de defesa. Eu vou dizer os jogadores que a gente draftou de 2012 pra cá, excluindo só de defesa. Vamos lá. Em 2012 pegamos o Sean Spence, linebacker, no 3º round, o Alameda Tamu, defensive tackle, no 4º round, e também o Terrence Frederick, cornerback, no 7º round, que não chegou a jogar, mas também pro jogador de 7º round eu não vou falar muita coisa. Em 2013, Jarvis Jones, outside linebacker, no 1º round, Shamarco Thomas, safety / topeirinha, no 4º round, Terry Hawthorne, outro cornerback que não chegou a jogar, no 5º round, Vince Williams, linebacker, no 6º, e Nico Williams, defensive tackle, no 7º. Em 2014, Shazier no 1º round, linebacker, o Stephen Tuitt, defensive end, no 2º round,
Shaquille Richardson, cornerback, que também não chegou a jogar, incrivelmente isso. 3 cornerbacks seguidos que não jogam no 5º round. O Jordan Zumwalt, que era linebacker, no 6º. Também no 6º, o Daniel McCullers, que é o nosso atual reserva de nose tackle. E em 2015, o mais recente dos drafts que a gente está analisando, tivemos o Bud Dupree, outside linebacker, no 1º round. O Senquez Golson, cornerback, no 2º, que também não jogou por causa da lesão. É o 4º cornerback na sequência. O Dorian Grant, cornerback, no 4º round, que já foi embora. O L.T. Walton, que é a nossa reserva de defensive end, no 6º round. E o Anthony Chiquilo, que é o que tem jogado esporadicamente, mas tem jogado como outside linebacker na nossa rotação. Além do que, tivemos também no 7º round o grandíssimo Jared Holliman, líder em interceptações da NCAA, que não fez porcaria nenhuma na NFL. Eu só queria fazer menção também, porque assim, eles podem não ter destaque, mas eu não considero como ruins. Vamos lá. O Sean Spence em 2012, ele teve aquela lesão que tirou ele por quase 3 anos. No último ano ele jogou bem e foi pra Tennessee. Eu não vejo isso estragado. Até porque foi mais por questão de lesão. Também não. É porque eu não analisei 2012, não. Eu comecei a analisar 2013, por isso que eu não falei Sean Spence nem o glorioso Tamu. Pronto. Então, assim, bom, imagino que o Spence também acho que tem o Tamu que não. Com certeza. Por sinal, eu queria que ele tivesse ficado. Por mim, ficava ele, Vince Williams e dava adeus ao Teams, mas... Eu acho que todo mundo queria. Aí, beleza, vamos lá. 2013. O Jarvis Jones, eu acho que todos concordamos que para uma pick, que ele não é um mau jogador, não é. Realmente, eu acho que ele não sei. Mas para uma pick, primeiro round, na posição de outside, ele realmente não rendeu o suficiente. Outside linebacker em Pittsburgh, a gente vai sempre bater nessa tecla. É quantidade de sec. O cara vai ser medido por quantidade de sec, não tem pra onde correr. Jarvis Jones é um jogador sólido, um jogador bom contra o jogo corrido. Contra o Patriots fez possivelmente o melhor jogo da carreira dele, forçou fumble, teve tackle atrás da linha de scrimmage, muito bem, mas não teve nenhum sec. Até o Joey Porter, Vernon Prince falou isso. A gente confia nele, a gente acha ele um bom jogador, mas tá faltando isso. A gente sabe que Porter pode falar com autoridade isso, que outside linebacker em Pittsburgh é medida através de sec, e isso o Jarvis Jones não consegue, tem dificuldade, seja lá qual for o motivo, não tem o tamanho necessário, não tem a técnica necessária para isso. Os técnicos ficam obviamente chateados com a situação, a torcida fica puta da vida porque não consegue ver uma escolha de primeira rodada corresponder à altura. Então, o que Jarvis Jones vai se tornar, infelizmente, em Pittsburgh, é aquele jogador sólido, vai testar o mercado, alguém vai pagar o que ele vai querer e pronto. Ele vai ter sucesso fora. Ele encaixou aqui. Exatamente. Segue a vida. Segue a vida. O popular segue a vida. O popular então, segue a vida. Então vamos lá, 2014. Eu queria adicionar também 2 jogadores de 2014 que eu acho que, apesar de não terem um impacto tão grande assim, eu não vejo como eles não... 2 não, desculpa, um só. Eu considero, pela posição que ele foi escolhido, como uma pick aceitável, como uma pick até boa. O McCullers, que é nosso nose tackle reserva, poxa, por uma escolha de 6º round, o cara que tá até agora no elenco, pra ser nose tackle reserva, eu não vou reclamar. Eu não acho que tenha sido uma pick jogada fora também, não. E, além dele, em 2015, eu vou destacar o time que vem atuando bem, por causa da nossa falta de sexo, nossa falta de pressão. O Becker, ele tem atuado, e na minha opinião, tem atuado até bem, nas circunstâncias do jogo, mas ele tem atuado bem. E o L.T. Walton, que é o reserva dele, que tá ali pra ser reserva mesmo. Então, eu também não acho que foi jogada fora. Mas de destaque, eu concordo com você, cara. Eu acho que só aqueles e adicionando, quando jogou, demonstrou ser um bom jogador. A gente tá falando de 2012, então senti falta que o Caio citou, foi a draft, né? Mas o Robert Golden, né? Também foi a draft de 2012. Figurou aí. Sim, é porque 2012 não vi aqui. Mas realmente é um bom nome. Foi um achado. Golden, o Hayward e o Chazier, a gente pode comentar, são os melhores jogadores, são 3 dos melhores jogadores da defesa hoje. Depois que eu terminar, não sei se posso citar agora, é um dado que eu achei aqui da defesa contra o jogo corrido, com a presença do Hayward e do Chazier em campo, e sem eles, como é que fica? Eu só quero terminar falando um pouquinho sobre os drafts. Na verdade, antes do programa, eu dei uma olhada aqui nos draft picks mesmo, para olhar os que realmente foram bons. Na verdade, eu comecei a olhar de 2007 para cá. Foi esse análise que eu fiz. E de 2007 foi um ótimo draft nosso, defensivo, né? A gente pegou Lawrence Stevens na primeira, Lamar Wood na segunda e William Gay no 5º round. Ou seja,
que eu daria tudo pra ter um draft de novo nesse nível defensivo, entendeu? Porque eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tá precisando. Um draft com um puta linebacker, outro puta outside linebacker e um defensive back que vai render no futuro, lá no final. Ou então que seja um puta outside linebacker, um puta defensive end ou corner no segundo round e um cara lá no final do draft pra middle linebacker que dê certo. Desse draft pra frente, a gente só foi ter um pick de defesa bom, isso foi em 2007, a gente só foi ter aqui o Keenan Lewis em 2009, que eu não sei se vocês consideram um bom pick de defesa. Sim. Aqui o Keenan Lewis, defensive back. Depois dele, em 2010, Jason Worlds, consideramos ele um bom pick de draft, porque é um cara que foi sólido na nossa defesa. Foi um cara sólido na nossa defesa até aposentar. Ele não era o melhor side linebacker, mas contribuía. Então, a gente vai ter, depois daquele ótimo draft de 2007, vai ter um cara aqui em 2009, um corner, vai ter um outside linebacker em 2010, e depois, em 2011, a gente vai ter o Cam Hayward, ótimo pick, isso é indiscutível, é o nosso melhor jogador de defesa, foi pegar aqui no primeiro round de 2011, e o Cortez Allen, que foi um bom pick, rendeu um pouco, mas hoje nem tá mais com a gente, já foi embora, já pediu as contas. E de 2012 para frente já fez a análise. Então aí, de acordo com as minhas contas, de 2007 para cá, são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de 2007 pra cá, são 10 picks, aliás, esqueci de contar o Sean Spence, 11 picks defensivos que renderam. É muito pouco, pô. É que renderam, assim, desses 11, quantos viraram estrelas? 6. Foram bons, assim, top jogadores. É muito pouco, velho. É muito pouco. E mesmo assim, desses quantos já saíram, né? Exatamente, desses quantos já saíram. Tem gente aposentada nessa lista, entendeu? É basicamente uma média de um jogador defensivo que dá certo por ano, pô. É algo assim, realmente... Muito pouco. É muito pouco. E a gente não pode esquecer de contar que esses caras, é muito normal que isso aqui a gente está citando jogadores não top jogadores que chegaram e deram certo, contribuíram de alguma maneira. Se a gente pegar top mesmo, eu acho que dá 5, no máximo 6. Então, são 10 anos para ter 6 jogadores de uma unidade que tem 11. Pô, velho, isso é péssimo. Eu acho que o reflexo disso na posição de outside linebacker, por exemplo, o reflexo disso é tão grande que hoje a gente depende muito da atuação do James Harrison. Ele não tá tendo tantos snaps quanto antes, mas ele não tem nenhum sack na temporada, mas ele talvez seja aí o nosso melhor pass rush ativo na posição de outside linebacker. Pô, o cara tem quase 40 anos, velho. Isso é ridículo isso, pô. É ridículo. Sem comentários pra isso. E é o retrato do que é a nossa atuação aí na off-season, buscando o draft. Aí, eu não tenho tantas críticas a esse front office em relação a como manter o time, porque eles fazem um trabalho espetacular, mas quanto ao draft, eu acho que essa crítica aos picks tá bem contemporânea, tá bem razoável. Eu só queria fazer um adendo, que eu vi no que tu contou, Caio, em 2008, o Ryan Mundy, do round, eu acho que ele também poderia ser incluído nessa lista de jogadores defensivos. Tiveram relativo sucesso, pelo menos eu sempre gostei dele. Não, tinha não. Processo de renovação da defesa que a gente tá passando agora, todo ano a gente fica no início da temporada aquela expectativa, agora vai, e sempre se decepciona, sempre quebra a cara. A gente tinha até credencial, podemos dizer, para ficar mais animado esse ano, porque a temporada de defesa de 2015 foi aquele caminhão de sacks, foram muitos turnovers, então a gente podia ficar animado, se a defesa continuasse nessa mesma pegada, a gente esperava que o ataque conseguisse, como sempre, dar aquela levantada, conseguir carregar o time, e a gente tá vendo que não tá acontecendo isso, né? A defesa continua extremamente comprometida, depois de um bom início, né? A gente já comentou, contra Bengals e contra Redskins. Não é que eles tenham jogado bem, destaque e tudo mais, não, mas foram gameplays consistentes que conseguiram anular o adversário, que é o que importa na NFL, deixou o time em condição de ganhar, mas contra o Eagles a gente já viu o desastre que foi, o time não soube reagir aos passes curtos do Eagles, o time muito mal preparado, contra o Dolphins igual, talvez pior do que o jogo contra o Eagles, o time... Tudo questão de gameplay, um time muito mal preparado pro jogo, não sabia o que estava fazendo, parecia que tudo que estava acontecendo em campo era novo. Contra o Patriots, é o Patriots, né? Sem Chase Hayward, a gente não podia esperar milagres daquela defesa. A gente teve o touchdown do Gronkowski em cima do Golden, o Cornell Lake depois veio a público e falou que era o Golden, realmente a jogada era aquela.
A gente pode questionar o Timmons também, constantemente marcando o Edelman no slot, o matchup totalmente desfavorável. Então, é isso que a gente tanto corneta e tanto fala do Tomlin e do Butler. Vou dar uma proporção de culpa, não sei se vocês vão estar comigo, eu daria até muito pro Tomlin, daria até mais do que vocês imaginam, daria 75% de culpa pro Tomlin e 25% pro Butler. Não sei, eu estou questionando bastante, bem crítico com o Tomlin esse ano. Teve até semana passada, depois do jogo contra o Dolphins, ou foi contra o Patriots, eu não me recordo bem agora, não foi contra o Patriots, um jornalista dos Estados Unidos, eu me recordo o nome dele, questionando bastante o trabalho do Mike Tomlin. Isso gerou certo away, né, lá no meio da imprensa de Pittsburgh também, muita gente comentando sobre o assunto, mas eu acho que o que ele quis falar dentro da crítica foi que Tomlin ganhou um free pass, um passe livre de críticas por muito tempo, então tá na hora da gente apontar um pouco mais a cara em si pro Mike Tomlin, que ele já tá no 10º ano de comando aqui em Pittsburgh. Como ele falou, a AFC nesse tempo só teve 3 quarterbacks, Manning, Brady e Big Ben, e os Steelers ainda nesse meio tempo, desde que o Tomlin chegou, apresenta sempre aquela inconsistência contra times fracos, não consegue se impor, não consegue jogar, parece estar muito mal preparado para essas partidas. Isso tudo é técnico, isso tudo é responsabilidade da comissão técnica. E Mike Tomlin tem jogo que realmente a gente fica a ponto de dar um tapinha nas costas dele de raiva. E pô, velho, a gente é o Pittsburgh Steelers. Como é que um torcedor do Pittsburgh Steelers, que é uma das franquias da NFL, que tem, como o Ricardo disse, provavelmente um dos melhores quarterbacks da NFL nos últimos 10 anos de liga, 10, 15 anos de liga, entra pra jogar uma partida contra um time muito fraco, seja Miami Dolphins, seja o Tampa de 2014, o Tampa, o Oakland Raiders de 2013, o torcedor entrar pra esse jogo com a sensação de que vai perder de todo jeito a partida, porque sabe que o time simplesmente chega lá e perde, vai ser outcoach de todo jeito, é uma sensação muito ruim, pô, e não deveria existir isso. E eu acho que a crítica desses jornalistas gira em torno disso. Como é que os Steelers, o Pittsburgh Steelers, pô, o time do Big Ben, chega pra jogar com o Miami Dolphins e é praticamente destroçado numa partida. E por um técnico novato, inclusive. Exatamente, por um técnico novato. Dois, né? Coincidentemente, o Eagles foi a mesma coisa. Levou um show de um técnico novato. E um detalhe, a gente perdeu para um time com um quarterback rookie e que não era da transição dos Steelers. Pelo contrário, o que era que a nossa defesa fazia com o rookie quarterback? Destruía. E a gente viu o contrário contra os Eagles e viu um cara que não vinha rendendo na sua temporada na NFL chegar e botar mais de 200 jardas contra a nossa defesa. Pô, isso é inaceitável, velho. Isso é inaceitável. É como o Ricardo disse, fácil, que deixa mais incomodado é a facilidade a fragilidade que o Steelers mostrou tanto contra o Eagles como contra o Dolphins. Foi muito, mas muito fácil. Contra o Patriots também, mas o Patriots a gente sempre vai dar aquele desconto, que a gente conhece bem as peças que o time de New England tem. Mesmo assim, a defesa até se postou melhor em campo com relação a essas duas partidas, até porque tem como ser pior do que como foi essas duas partidas. A gente começou a torcer pelo Steelers, eu acho que nunca viu dois desempenhos pífios como foi contra Eagles e contra Dolphins. A falta de vontade que esse time estava dentro de campo, Tomlin já com a cara de pontos entregues, não querer fazer. Os jogadores dentro de campo faltava uma voz de liderança. Até comentei, não participei das últimas edições de podcast para comentar, mas no jogo contra o Dolphins, sem o Hayward em campo, a defesa não tinha uma voz ativa para poder dar aquele incentivo, dar aquela bronca, não tinha. Tava o Gay, que é capitão junto com o Hayward, tava perdido em campo, sabia o que fazer. O Mike Tomlin teve que queimar um tempo no final do jogo para chamar a defesa e conversar, mas já era tarde demais, não tinha mais o que fazer naquele momento. Mesmo assim, no garbage time, o Ajay conseguiu anotar mais um touchdown longo para pisar de vez em cima da gente. Então o Hayward até veio depois na imprensa, criticou bastante a postura da defesa. Eu gosto do estilo do Hayward por conta disso, que o Hayward não tem papas na língua. Então se ele tivesse dentro de campo, com certeza ele estaria pagando pra geral. Então, isso aí o Tomlin tem que dar uma olhada, tem que dar mais. Parece esse time contra o Chiefs, o Kevin Green, que foi homenageado no dia, tava lá, fez um discurso antes do jogo, a defesa entrou daquele jeito inflamável, o Hayward teve 3 sacks, a defesa jogou extremamente bem, o time jogou muito bem. Então parece que esse time só consegue jogar
um grande palco, Monday Night, Sunday Night, contra um adversário forte. Até o jornalista próprio falou, o Steelers joga muito bem contra o Bengals, joga muito bem contra o Ravens, que são adversários tradicionais, são rivais, então o Mike Tomlin consegue motivar os jogadores nessas partidas. Mas quando vai enfrentar Browns, o Dolphins, o Raiders de alguns anos atrás, o Buccaneers, Tomlin vai... Não, Browns vai perder. O Browns vai perder. Não, a gente vai perder pro Browns esse ano. Semana 11. Do Browns vai ser outra vez. Exatamente. Já contagem. Já é praxe nesse podcast. A gente já tá avisando. Semana 11, se prepare para esse derrota. Se quiser, não assista o jogo. Até porque o quarterback lá vai ser o Pryor, né? Então, realmente... Exatamente. Nossa derrota tá... Exatamente, tá garantida. Vai ser o podcast mais rápido de todos, né? Então, gente, a gente avisou. Um abraço. Exato. Grande abraço. Grande abraço. Só a gente dar as considerações finais dessa defesa, que é só a primeira parte, falar um pouco da falta que o Hayward e o Chase estão fazendo. Na defesa são os dois melhores jogadores da defesa, isso aí a gente não discute muito, mas com o Hayward e Chase em campo, a gente só teve 28% dos snaps da temporada até agora, quando os dois estiveram em campo. Você deu uma média de 3 jardas por corrida. Ainda é um número alto, um número normal, um número que dá pra tolerar. E a gente cedeu também, mas esse número eu quero mais focar. A gente cedia com Hayward e Chazier em campo, não focando nas jardas por corrida, são 3 jardas, mas focar nas quantidades de downs que os adversários conseguiram. Pouquíssimo. Se não me engano, aqui foram 4 first downs pelo chão que os adversários conseguiram com Hayward e Chazier em campo nesses snaps, e só 2 corridas para mais de 10 jardas com Hayward e Chazier em campo. Então, a falta que esses dois rapazes fizeram nas outras partidas, a gente não pode nem comentar, né? Que a gente cedeu 200 jardas pro Ajay. Foi a primeira vez desde 2000 que a defesa do Steelers cedia 200 jardas para um corredor, e o Blount fez o que quisesse. A gente cedeu 3 first downs corridos para Tom Brady no jogo contra o New England. Isso é um absurdo. Isso aí não pode acontecer de maneira alguma. É uma vergonha isso. Ô Ricardo, só pra terminar aí, primeiro, são os dois melhores jogadores da nossa defesa. Alguém discorda disso, que é Hayward e Chazier? Eu não. Eu acho que é indiscutível, né? São os dois melhores jogadores da nossa defesa, ficaram fora aí por um tempo, isso atrapalhou muito. Obviamente ia atrapalhar no pass rush, ia atrapalhar no jogo corrido, ia atrapalhar, porque os caras são um monstro. Ia atrapalhar em questão de turnovers, e atrapalhou em tudo no final, acabou que foi um desastre. E pra terminar, eu só queria fazer um comentário aqui, de uma cornetada até do Jarvis Jones no nosso coaching staff, pra você ver como tá o negócio. O Jarvis Jones deu uma entrevista essa semana e ele falou que ele tá dando o melhor dele, e é notório isso, que ele tá dando o melhor dele em campo. Ele tá fazendo de tudo pra ajudar a franquia dos Steelers, assim, já tá muito claro que é praticamente possível que os Steelers vai querer renovar com ele, por mais que ele já tenha dito e declarado que quer ficar em Pittsburgh, que quer renovar com os Steelers. Ele chegou pra imprensa na entrevista de semana, e quando foi perguntado a ele sobre o pouco impacto dele no jogo, contra o jogo aéreo, ele falou, pô, velho, claro, eu não tô sendo tanto produtivo, é normal que os Steelers não queiram ter um outside linebacker tão produtivo, isso no pass rush, mas também a rotação de outside linebackers que vem sofrendo os Steelers nos últimos anos vem me prejudicado. E vem prejudicado outras pessoas também. O que vocês acham disso? Que essa rotação de outside linebacker, será que isso vem prejudicando não só o Jarvis Jones, mas quem sabe o Dupree na temporada passada, ou sei lá quem fosse o nosso melhor outside linebacker. Não teve tempo para mostrar isso. O Harrison devia estar mais tempo no campo, o Moulds, o Chiquinho. Porque, querendo ou não, essa rotação evita com que esses caras estejam no campo, estejam dentro do ritmo do jogo e podendo pressionar cada vez mais e mais o quarterback. A nossa pressão no quarterback adversário é muito fraca mesmo. Pra mim é simples, se o Jarvis Jones jogar o que ele acha que joga, não teria rotação desde há 2 anos, 3 anos que ele tem meus outside linebackers de Steelers. O Jarvis Jones é como a gente já falou, é bom contra o jogo corrido, contra o press rush é terrível, é por isso que existe a rotação. O time se esforça para poder produzir pressão do jeito que pode. Jarvis Jones não pode produzir, então vai arrumar alguém veterano como o James Harrison que consiga produzir no lugar dele e vai ficar revezando. Ou imagina se ele, como um outside linebacker de primeiro round, rendesse como um cara de primeiro round, então a gente podia, ao invés de ter gastado uma outra pique, sei lá,
ao invés do Dupree, ter gastado uma pique maior de secundária, então os caras lá atrás têm mais tempo de marcação, você vai ter mais tempo de ir atrás do QB, e tudo isso vai encaixando num círculo virtuoso. Feedback positivo, não teve. Exatamente. Então passa bastante por ele também. Uhum. Eu entendo, eu só queria saber o que vocês achavam mesmo dessa cornetada dele em relação à rotação de outside linebackers. Porque eu acredito que passa muito realmente sobre a confiança do coach staff nele. Principalmente no pass rush. O cara é produtivo contra o jogo corrido, o cara é produtivo uma jogada ou outra quando o jogo é aéreo, mas quando o assunto é sexo, ele consegue ser produtivo e aí não gera a confiança necessária para ele ser um every down outside linebacker, coisa que ele não vem sim. Mas será que ele tem alguma razão de... Por exemplo, essa é a temporada que ele quer mostrar serviço, essa é a temporada que ele tá mais motivado na carreira dele, que ele tá saudável, estamos precisando desse jogador que apareça um cara assim. Então será que vale a pena deixar ele um pouquinho no campo para ver se ele mostra alguma coisa, ou chuta o pau da barraca e continua como tá porque o sistema é maior do que a confiança que pode ser passada em cima desse cara? Mas essa dificuldade toda da defesa, vocês acham que é culpa de talento ou é do esquema? Porque houveram algumas mudanças do time do ano passado para esse, porém não foram muitas. Então eu pergunto, essa dificuldade toda é culpa de talento ou do esquema? Não foram outras mudanças, né? Mas eu acho que a mudança vem no que a gente vem discutindo. A mudança é aí o que está causando impacto realmente é o dedo do Mike Tomlin na defesa, no game plan defensivo, em querer implantar algo que não está funcionando e que está mudando a mentalidade da defesa e está piorando a defesa. Foi o que o Ricardo falou aí, o que a gente veio falando nesse programa, e para mim, a única coisa aí que continuaria aí, que eu faria sobre o Jarvis Jones, eu realmente, é um cara que foi um investimento muito alto, é um pique de primeiro round. Então, se o cara está querendo jogar um pouquinho mais, deixa ele um pouquinho mais no campo, vê se ele consegue produzir alguma coisa. Se não conseguir, velho, já vai embora próximo ano mesmo. E não tem coisa melhor pra botar em campo do que ele, não. Tem igual, não tem melhor. Então, bem, eu não sou treinador, né? Eu não tô lá no dia a dia também pra poder falar isso. Mas, ao meu ver, em termos de motivação, valeria dar essa chance pro cara. Pelo menos foi o que aparentou ter aí. Então, acho que sobre a defesa, então... Não tenho mais nada pra falar, não. Não, acho que a gente encerra o tópico de defesa. Você tem mais alguma coisa pra falar? Só pra concluir de vez, amarrar bem isso, acho que a pergunta que o Germano deixou é bem pertinente mesmo com relação a isso, de que se a culpa é da falta de talento ou gameplay defensivo. Acho que essa defesa já mostrou que é capaz de conseguir botar pressão no quarterback, já conseguir produzir turnovers. Então, sim, para cornetar mais o Tomlin, a culpa é dele. Ele comentou, inclusive, estava dando uma olhada, não lembro da reportagem que veio essa semana, o Tomlin estava comentando, tanto o Tomlin como o Butler, que estão querendo deixar a secundária com jogadores jovens com mais liberdade para poder, mais segurança para poder jogar atrás, evitar jogadas big plays nas costas deles. Não tá ajudando muito, não tá sendo muito diferente. Ele tem que... Não é para ele montar um esquema em função dos rookies, como o Burns e o Chandler. O Chandler foi inclusive pro banco, e o Burns também, para mim, já tem que ir pro banco pela sua ser péssimo contra o jogo corrido. A gente deixou claro isso, deixou claro no jogo passado que para ele ir para um tackle, ele vai com medo em cima do jogador. Então, para mim, o Justin Gilbert e mostrar o que é que ele pode fazer dentro de campo. E também, acho que isso também seria até uma deixa ideal para o time voltar a jogar na 3-4. Bota o Hayward, o Tuitt e o Hargrave com muita liberdade para chegar no quarterback e criar matchups favoráveis para o Jarvis Jones e os outside linebackers em geral. Que é isso o conceito básico da defesa 3-4. Ter três caras grandes, não são três caras atléticos como o J.J. Watt da vida. São três caras grandes na linha defensiva que vão precisar dobrar em cima deles e vai deixar os outside linebackers em matchups favoráveis contra a linha ofensiva. Então, pra mim, tem que parar de inventar abaixo esse 3-3-5, abaixo essas formações aí, essas invenções, esse dime, esse prevent que tanto inventam, e volta 3-4, o tradicional 3-4 da defesa, acabar também com essa zona de safety jogando linebacker que o pessoal fica chamando de inovação. Eu fico puto quando leio isso, de inovação, que o Buchanan, a defesa do Cardinals, inventou isso. Inventou cara nenhum. O Polamalo tá aqui, jogou a vida todinha disso aqui em Pittsburgh, ninguém nem falava nada. Enfim, fica o desabafo e o registro com minha satisfação com esses assuntos. E é um fato, né? É um fato. Mas a modinha, meu amigo, a tal da modinha,
Enfim, vamos prosseguir aí. Bom, um outro tópico que a gente tem pra comentar nessa semana de bye são os melhores da temporada, né? Melhores e piores, no caso, quem é que vem bem, quem é que vem mal. Vamos começar logo pelo topo. Quem é o MVP da temporada dos Steelers até aqui, pra vocês? Antes de a gente começar só a discussão, eu vou aproveitar, já que a gente tá bem animado hoje, muita coisa pra falar. Vou botar a gente mesmo, a gente comentar e trazer também a opinião do torcedor, né? Que o torcedor, a gente deixou uma pesquisa lá no Twitter, mais de 100 pessoas responderam, obrigado pela participação de todos. Abri a sessão também para deixar registrada a participação deles e qual jogador eles acham que foi o melhor da equipe, está sendo o melhor da equipe essa temporada até agora. Vamos lá. É uma pergunta muito difícil porque não tem nenhum super destaque individual nessa temporada. Mas, minha opinião, melhor jogador da temporada até aqui, em questão de regularidade, Ben Roethlisberger. Não dá pra botar outro cara porque ele é o cara desse time e a gente não tá tendo grandes atuações do Antonio Brown, ele deu uma caída. E também não está tendo grandes atuações de outros jogadores que foram muito bem temporada passada. O Le'Veon Bell só jogou 3 partidas até agora, ou 4, não dá ainda para colocar ele como melhor. Bem, perdeu o jogo, teve 2 partidas ruins, mas quando ele jogou, a gente ganhou. Quando ele jogou, a gente, na verdade, não ganhou. Eu acredito que a palavra certa é amassar. A gente amassou o adversário quando ele jogou. Então, enquanto a gente depender do Ben, enquanto o Ben jogar, ele vai ser sempre o MVP desse time. Eu também tô com o cara, pra mim foi o Big Ben. Pra mim o Big Ben foi o melhor jogador da temporada dos Steelers até agora e vamos torcer que ele volte no próximo jogo contra o Baltimore Ravens. Eu vou deixar meu voto também vou no Big Ben por um motivo muito simples. Você pega um cara que de repente perdeu o tight end, um quarterback que perdeu o tight end de segurança e aquele wide receiver explosivo de bola longa, no caso o Heath Miller e o Martavis Bryant. Ele já perdeu outros 2, 3 wide receivers por lesão. O Tyrande que chegou para substituir também por lesão não jogou até agora e ele continua muito consistente. Não apenas consistente, como acima do nível de um QB consistente. Então não tem como não dar pro Big Ben nesse prêmio. Germano? Eu não vou de Big Ben. Se estamos falando de Most Valuable Player, o jogador mais valioso, o meu voto vai pro Ben. O Ben, apesar de todos os jogos que o nosso desempenho ofensivo melhorou com ele em campo, ele é um cara que tá jogando muito bem. Você vê ele jogar, você vê o talento. Eu acho que os números dele só não estão melhores porque a gente não tem utilizado ele ao potencial máximo que ele oferece. Justo? A torcida 33% dos torcedores também vão com o Big Ben como melhor jogador da temporada até agora, seguido do Antonio Brown, em terceiro colocado o Jordan Berry. Isso foram as opções, né? A gente deixou opções de Big Ben, Antonio Brown, Cam Hayward, Ryan Shazier, Jordan Berry e uma aba livre para que pudesse deixar o jogador que quisesse. Com o Big Ben em primeiro, Antonio Brown em segundo, Jordan Berry em terceiro, o Le'Veon Bell foi o quarto, que a gente não chegou a botar ele nas opções, e o Hayward e o Shazier também apareceram aqui entre os votados, mas Big Ben disparado o melhor jogador da temporada até agora, segundo a torcida. Bom, um segundo critério que a gente tem seria o melhor jogador do ataque, mas aí eu já proponho o seguinte: se o MVP da temporada é o Big Ben, não dá o prêmio de melhor do ataque pra ele, dá pra outro jogador. Ok. Só em termos de diversificar o debate também, né? Bom, então o voto tá claro, né? Bell, então, melhor running back da liga. O que Bell tá jogando, cada ano que se passa vai melhorando, um absurdo. Bill Belichick babando o máximo Le'Veon Bell. Não tem o que discutir, não. Bell, o melhor jogador do ataque. Meu voto vai ser diferente. Eu não vou votar em Le'Veon Bell porque eu vou seguir o meu critério. Eu não tô colocando o Le'Veon Bell na minha conta, no meu critério, porque o Le'Veon Bell só fez 4 partidas. Então eu tô tentando colocar o pessoal aí que fez a maioria das partidas, né? Assim, pelo menos 6. Maioria desse meio tempo de temporada. Então eu não queria colocar o Le'Veon Bell. Mas seria o meu voto, certamente, se ele tivesse 1 ou 2 partidas a mais. Porém, sem o Le'Veon Bell, eu vou colocar um nome que muita gente vai discordar. Porém, é um cara que, quando a gente precisou, ele cometeu muitos erros já essa temporada, mas quando a gente precisou, ele foi muito bem. E é o Sammy Coates. Talvez aí alguém esteja pensando, caramba, esse cara é louco, mas não. A minha opinião se baseia no fato de que a gente estava precisando de um cara que fizesse as jogadas que o Martavis Bryant fazia na temporada passada, já que o Brown tá tendo coberturas absurdas esse ano. O Brown não tá tendo destaque, não é porque ele tá ruim, ou porque ele tá piorando, ou porque ele tá machucado.
machucado, não. Porque a cobertura que tá tendo no Antonio Brown nessa temporada, eu acho que ele nunca teve nada em cima dele parecido em todas as outras temporadas. E isso levou com que o Sammy Coates tivesse vários matchups, 1-1, man-to-man, favoráveis ao wide receiver. E isso fez com que o Big Ben fosse atrás dele. E como eu não vou votar na mesma pessoa que eu votei no MVP da temporada, que é o Ben, pro ataque, eu vou de Sammy Coates, porque ele tá sendo o cara que, quando a gente precisou, ele cometeu alguns drops, mas no momento pra botar a gente no jogo, pra ganhar o jogo, o Sammy Coates tá aparecendo e tá fazendo as big plays. E eu tô gostando de ver esse cara chamando a responsabilidade. Jogou com o dedo praticamente quebrado aí em algumas partidas, não pôde mostrar tanto, mas quando a bola chegou nele, ele tava lá fazendo catch, tava lá participando. Então, pra você ver aí, nosso OL não tá essas coisas toda essa temporada. O Big Ben é o nosso destaque, é o melhor do time. O Bell é muito cedo pra falar, o nosso fullback praticamente não jogou. O Bell é muito cedo pra falar, na minha opinião. Então, eu vou de Sammy Coates, sobrou aí pra mim. Eu fiquei entre o Jesse James, o Sammy Coates e o Pounce, só que vou de Sammy Coates. É uma opção totalmente compreensível pra melhor jogador do ataque. Cara, eu tava aqui tentando achar um jogador da linha ofensiva pra dar esse prêmio de melhor de ataques por um simples motivo. Eu concordo bastante que o Bell não só é o melhor running back da liga, como joga como o melhor running back da liga. A gente sabe que tem bastante diferença entre esses dois casos. Só que quando o DeAngelo Williams era o único running back, entre aspas, titular disponível, ele também era um dos melhores running backs da liga pelos Steelers. Então, quando você tem um sistema de running backs funcionando muito bem, independente do talento que esses dois caras têm, que a gente já discutiu, já babou bastante em cima deles, tem alguma coisa a mais funcionando nesse negócio. Então, como normalmente se fala, a linha ofensiva como um jogador só, eu gostei bastante nesse começo. Então, basicamente, o MVP é o Mike Munchak. Pode ser. Justo demais, o cara é um monstro, eu sou muito fã dele. Aí ele ganha com 100% dos votos. Se a gente perguntasse quem é o MVP do coaching staff, é Mike Munchak. Sem dúvida. Hoje, essa semana eu tava tendo uma discussão com um amigo meu, que torce pros Patriots, ele falando, a OL dos Patriots melhorou muito a temporada passada para essa temporada. Tudo porque a gente contratou um cara que é treinador de OL, que ele é o melhor treinador de OL da liga. O quê, meu amigo? A gente vai trocar a porrada aqui agora. Escolha aí quem vai dar o primeiro murro, eu e você. Porque, meu velho, discussão de quem é o melhor. O quê, rapaz? Mike Munchak, melhor treinador de OL aí da liga. Pode ter certeza. O cara é um monstro. Pra personificar num cara que tá em campo, de verdade, e que jogou os 7 jogos, eu vou colocar como o Marquise Pouncey. Justo. Pouncey tá jogando muito. Pouncey tá jogando muito. Muito. O melhor jogador da OL, fácil. Ele é um animal. O melhor jogador da OL. Ele é o melhor jogador da OL. Vejam que a gente já teve Gilbert fora por jogos. Chris Hubbard jogou de right tackle, minha gente. E Big Ben saiu com a camisa limpa quando ele jogou assim. O Ramon Foster também não jogou. O nome dele, meu Deus. O Finney entrou. Jogou uma partida espetacular, o Finney. O Finney, se eu não me engano, a nota do Finney naquele jogo é a melhor nota dada aí pelo PFF para um OL dos Steelers em todas as partidas. Assim, nota individual de uma partida só. A maior nota até agora, a melhor atuação de um OL dos Steelers foi do BJ Finney. Aquela partida dele foi um absurdo. Que ele estava substituindo o Ver Ramon, né? Ver Ramon. É uma pena o Gilbert não poder estar nessa votação, porque certamente se ele estivesse jogando, seria um cara a se votar, porque ele é um monstro, mas o voto no Marquise Pouncey, confundi com o irmão aqui, Marquise Pouncey seria completamente plausível. Eu, inclusive, pensei nele. Move the Chains. Falta o voto popular, né, Ricardo? O voto popular. Não, o voto popular a gente não chegou a botar do ataque, mas eu posso botar aqui quem botou só do time no geral, para não ficar muito cansativo, mas eu botei para saber o que é que o pessoal quer que o Todd Haley faça de diferente nessa segunda metade. Então pode abrir esse parêntese, já que aqui na nossa enquete aqui não tem, ou prefere não botar, deixar isso pro final. Então a gente responde. Não, pode mandar. Acho legal, tá no tema, vale a pena. Então pronto. Como vocês viram, né, nas perguntas que a gente deixou para vocês responderem, a gente deixou uma aba para saber o que é que, se você fosse Todd Haley, o que é que faria diferente na segunda metade da segunda metade da temporada. E o que mais estão falando aqui no geral
mais deu para analisar, mais sem respostas que a gente recebeu para essa pergunta, é a agressividade em jogos fora de casa. Citaram o jogo contra o Dolphins e contra o Eagles, foi um playbook bem conservador, sobretudo contra o Dolphins, foi talvez um pior gameplay que o Haley já traçou desde que chegou em Pittsburgh. O pessoal também quer ver mais o DeAngelo Williams entrando em campo, ter informações de 2 running backs junto com o Le'Veon Bell e mais play actions. Achei interessante quando falaram isso. O Steelers parece que não está usando muito play action. Realmente, se parar pensar, play action não é algo muito frequente que a dupla Big Ben e Le'Veon Bell fazem muito. O Landry Jones e o Le'Veon Bell até por conta que era o Landry Jones, mas eu queria ver mais também do Big Ben e do Bell quando eles estão em campo. Acho que vai deixar a defesa sempre mais receosa com espaços profundos. O Big Ben vai poder lançar. E só que para destacar, o pessoal também quer ver menos faltas da OL. Aquela falta do Hubert, por exemplo, quando o Patriots matou um touchdown do Darius Heyward-Bey, né? Então, a OL realmente, essa temporada a OL tá cometendo mais falta que ano passado. O De Castro e o Villanueva já cometeram mais faltas em 8 jogos de temporada do que eles cometeram no ano 2015 todinho. Já superou também que cometeram ano passado de falta esse ano. A OL cometeu pouquíssimo mais falta esse ano, já superaram o número na metade da temporada. Então é algo que a gente precisa também dar uma olhada, porque isso aí mata muito bonito qualquer drive de ataque. Mata muito, muito, muito. É um fato, né, velho? Essas fotos da OL é algo que eu vinha chamando atenção muito nos últimos podcasts, e foi algo que foi muito tocado na imprensa de Pittsburgh nessas últimas semanas. Criticaram muito essas fotos da OL, tudo vindo daquela falta ali, irritou muito o pessoal lá em Pittsburgh, muito mesmo. E aí tanto o coaching staff, quando deu entrevista, quanto a OL, quanto o pessoal da imprensa de lá, quando fez as críticas, falaram muito sobre esse ponto, sobre essas faltas da OL que estão acontecendo nessa temporada e que não aconteciam na temporada passada. Agora, a minha resposta para essa pergunta aí, eu concordo com tudo que a galera falou. Só um ponto em relação ao DeAngelo Williams, ele só não apareceu tanto porque desde que o Bell voltou, eles só tiveram uma partida junto enquanto os dois estiveram saudáveis, né? O DeAngelo Williams sofreu uma lesão no joelho aí, não sei que lesão aconteceu, alguma coisa no joelho que tá deixando ele fora das últimas partidas aí, ou então quando ele jogou ele estava limitado. Mas a minha resposta foi acabar com os screen passes cebosos que a gente tá fazendo em first down, início de campanha, início de jogo. Começa lento, chama o screen pass mal executado e me enche o saco ver a primeira campanha ou primeiros drives dos jogos serem jogados no lixo por jogadas tão mal executadas. Agora, eu achei espetacular esse comentário aí do play action. Eu não tinha parado para pensar isso. E é muito importante porque todo jogo que a gente tiver o Le'Veon Bell no backfield, vai ficar toda a defesa vai ter medo de uma jogada da corrida. Então, é muito interessante ter play action. Muito interessante mesmo, velho. Muito interessante esse comentário. Eu não parei pra notar a quantidade de play action que tá chamando de jogo. Se eu não me engano, quando eu comentei lá na enquete do play action, realmente não lembro, mas eu concordo, independente. Eu também botei que deveriam usar mais o jogo terrestre. Não falei especificamente da gente usar mais o jogo terrestre, porque eu acho que a gente tá passando muito a bola, que a gente tá abandonando um pouco o jogo terrestre na situação. Então eu gostaria especificamente em jogadas pra terceira pra 3, terceira pra 1, que em vez de tentar aquele passe home run com o Colts, então com o Brown, que a gente utilizasse mais o Bell ou o de Will para conseguir a primeira descida. Tá, então a gente chegou a falar de falta nesse último tópico. Vamos entrar em um outro que é uma galera que tá fazendo falta. Nossa defesa, do que a gente viu até agora, quem pode ser considerado o melhor jogador de defesa do Steelers? Minha resposta é rápida. Seria o Cam Hayward, que inclusive concorre ao MVP, mas por tudo que eu tô vendo nessa temporada até aqui e pelo que o cara tá crescendo, Ross Cockrell, ele tá sendo um cara que a gente não esperava que ele fosse ser essa temporada, e a nossa defesa tá tendo altos e baixos individuais e coletivos, firme e forte, fazendo jogada todo jogo, e parece que tá se tornando cada vez mais o nosso melhor corner, aliás, o nosso melhor defensive back, né, melhor corner aí, e parece que tá se transformando mesmo no shutdown corner, o Ross Cockrell. Tô gostando muito dele nessa temporada, e como o Cam Hayward aí perdeu algumas partidas, eu acho que é justo colocar aí no cara que tá sendo bem regular essa temporada, que é o Ross Cockrell. Eu já digo que eu tô com o Caio também. Meu voto vai pro Ross Cockrell. Eu também. Eu ia falar o Ross Cockrell. Tem muita gente que não vai gostar. Muita gente no meio do jogo, vem no Twitter, critica muito o Ross Cockrell. Mas acho que dentro das limitações dele, do que o Ross Cockrell pode fazer, ele tá superando em muito.
tecnicamente falando, tá se portando bem dentro de jogo, ele não compromete muito. Tem jogada realmente que o cornerback não tem muito o que fazer, o cara não é um sobrenatural de Almeida para poder impedir a recepção. Então, para mim, dentro do que o Cockrell está proposto a se fazer, está superando as expectativas dentro de campo, vai ser aquele cornerback que a gente consegue botar ele para alinhar um matchup para ser o mínimo disputável contra os principais recebedores da liga. Brandon Marshall, ele levou um baile no início do jogo, mas depois, com os ajustes, anulou o resto da partida. Contra o AJ Green foi a mesma coisa. A gente vai enfrentar ainda o Dez Bryant nessa temporada, tem o Odell Beckham Jr., tem AJ Green de novo, vai ter Mike Wallace, o grande Mike Wallace terça-feira, Dez Bryant aqui citado. Enfim, tem os wide receivers ainda pra gente ter um matchup no mínimo disputável pro Ross Cockrell em 2016. Pra mim, fica com ele também o voto. Não é à toa que não é à toa que ele é o nosso corner número 1 hoje. Fica bem claro isso nas situações de matchups em campo. O que eu acho interessante é que quando eu comentei em grupos que eu achava o Ross Cockrell o melhor jogador da nossa defesa de temporada, o pessoal citou justamente esse primeiro tempo aí contra o Brandon Marshall e principalmente se deu um destaque àquele touchdown que ele sofreu, que a bola estava praticamente nas mãos dele para interceptar e ele sofreu o touchdown. Pô, velho, eu vou ser muito sincero, com quem ele estava alinhado ali. É um wide receiver espetacular, um dos melhores da liga há anos. Isso não significa que, foda-se, ele tem que fazer a jogada de todo jeito. Claro, ele tinha que ter feito a jogada. Mas, velho, ele foi perfeito na jogada, ele acompanhou muito bem. Se você olhar a jogada, ele fez tudo certo, só que o Brandon Marshall teve todo o mérito naquele touchdown, pô. Foi muito mais o Brandon Marshall roubando a interceptação dele e anotando o touchdown do que ele perdendo a interceptação. Então, ele tá sendo consistente e não é uma jogada daquela ali que ele não conseguiu a interceptação, que não conseguiu por muito pouco. Já são 2 jogadas dessa temporada que ele por muito pouco não conseguiu interceptação, tá muito perto de conseguir essa interceptação, que ele não conseguiu aí a jogada que mudou a mentalidade da galera em relação a ele, mas eu acho que ele tá muito perto de se tornar esse shutdown corner. E por isso o meu voto aí ficou a ele. Tá faltando o Germano votar agora, né? Sim, tá faltando meu voto. Agora eu só gostaria de saber, o Ricardo chamou o Cockrell que eu não entendi. Ross Cockrell. Sobrenatural de Almeida. Ross Cockrell. O nome dele pintou, rapaz. Pintou de Sobrenatural de Almeida. Sobrenatural. São expressões aqui. Sobrenatural de Almeida. Tinha uma do arroz também do Renato que eu esqueci agora qual era. Peidando arroz. Peidando arroz de alegria. Peidando arroz de alegria. Exatamente, são as coisas assim que, pra vocês verem que o podcast também é cultura. Porque não vê os bastidores com o Globo Albert. Eita. Ih, Caio. Eu não escutei não, rapaz. Repete aí como é que foi a história. Não, escutei mesmo não, velho. Escutei não. Meu irmão, quando tu pede pra ouvir de novo, tu tá ligado que existe uma enorme chance do teu áudio vir pro ar, né? Sei não. Tem nada. Eu tenho a impressão que que o pessoal ouvindo no podcast vai escutar esse áudio. Eu tenho uma pequena impressão. Que áudio é esse, bicho? Eu tô viajando. Eu juro que eu não escutei o que o Ricardo falou. Ouve o podcast. Ouve o podcast. Vamos lá. Siga lá, beleza. Interrompemos o podcast para uma mensagem especial do Caio. Eu sei que nesse tempo o Germano vai pausar o podcast e vai postar o áudio. Se brincar, até nessa minha fala, ele vai postar o áudio. Tem alguma coisa fazendo um áudio, tipo como se alguém estivesse gritando dentro do copo. Mas segue o jogo. Siga lá, pelota. E agora, volte à sua programação normal. Bom, apesar dos argumentos convincentes de todos vocês, inclusive do Ricardo com o tal do Sobrenatural de Almeida, o meu voto não vai pro Ross Cockrell. Peraí. Ricardo, por favor, explique, por favor. Eu não faço a menor ideia da origem disso, só lembro do saudoso Ivan Zimmerman, que ele falava muito isso nas transmissões dele na Band Esporte. Vivia chamando quando o cara fazia uma jogada grande e chamava ele de Sobrenatural de Almeida. Eu vou até procurar aqui. Irmão, o que significa isso? Isso era um personagem de Nelson Rodrigues, pô. É exatamente isso, o personagem de Nelson Rodrigues. Também não conhecia não, você também não conhecia não.
Eu sabia porque em infância eu também falava não. muito isso. Deus Eu abençoe. escrevi aqui. Exatamente, apareceu aqui. O personagem de Nelson Rodrigues, do Sobrenatural de Almeida. Ele tá descobrindo coisa, falando expressão que nem a gente conhece. Vamos lá. Meu voto, vou discordar um pouco. Ele vai pro Ken Hayward, ele pode ter jogado todos os jogos, machucado, mas eu vou votar nele. Ele ainda é o nosso líder dessa temporada, com tudo bem que os três foram, ele conseguiu os três em um só jogo, porém ele ainda é o líder. O segundo é que a diferença da defesa com o Hayward e sem ele em campo é nítida. Então, pelo impacto, o meu voto vai pra ele. O Cockrell, ou então, como a partir de agora eu vou chamar, o Sobrenatural de Almeida, e talvez não, ele leva meu voto para o jogador que mais progrediu na defesa de um ano pro mais, para melhor jogador hoje, meu voto vai pro Ken Hayward. Beleza, gente. Então, pra gente seguir na nossa votação de melhores, Ricardo, não tinha tópico de melhor de defesa também não, né? Não, mas você também que se você fosse Kit Butler, o que você faria? E as respostas foram excepcionais para isso, que o pessoal super querido com o nosso Montegudo. Então, logo de cara você vê aqui, pediria demissão, me mudaria para Baltimore, me mataria. Espetacular. A torcida sempre querida com o nosso coordenador de defesa. Ô, Montegudo. Mas, o Montegudo, mas táticas, o grande pessoal falando, é o que a gente já comentou bastante, blitz, principalmente aqui no interior da linha, é bom destacar isso, querendo mudar de formação, botar um 4-3 para ver se funciona, não acho que se a parte não concorda muito não, pra mim tem que seguir 3-4, voltar ao feijão com arroz do 3-4 mesmo, mas o que o pessoal fala aqui, melhorar tackles, que isso aí não é novidade pra gente, que essa defesa é horrível no fundamento básico, um pass rush e marcação contra TS. Isso aí, a gente teve até sucesso na primeira partida contra o Jordan Reed e contra Gronk, a gente não podia fazer muita coisa, né? Gronk talvez é o matchup mais complicado na liga de se marcar, não tem como... Travis Kelce também não fez muita coisa não. Travis Kelce, exatamente. E Gronk no primeiro tempo contra o Patriots, tanto ele como o Bennett não fizeram nada, né? Só que aí, se a gente for fazer um plano efetivo para anular Gronk e Brady o jogo todinho, a gente não vai conseguir. Ninguém consegue. Gronk é o matchup mais desleal na NFL hoje. Ele fez touchdowns muito semelhantes contra o Bills no domingo. Muito igual mesmo. Só tinha uma pessoa em cima dele, fácil. Foi lá e pronto. Pois é. A gente segue na nossa avaliação aqui com o melhor e o pior calouro da temporada. Eu não tem nem o melhor, não tem nem o pior. Todos estão. Tá todo mundo sendo até mal serializado, né? Eu pensei que o Hargrave ia ser melhor utilizado. O Hargrave não tá. Porque pra gente parar, analisar com a velocidade do jogo o Hargrave, é complicado ficar olhando mais o ADL. O Hargrave, se for apontar um rookie que possa estar tendo destaque, é o Hargrave quando ele algumas boas jogadas, mas não é para apontar o melhor rookie. Acho que quando for avaliar o rookie do Steelers é muito subjetivo, porque eles não têm tanto assim oportunidade como em outras franquias. Mas Burns e o Sean Davis estão jogando muito mal, né? Isso aí a gente não tem como defender eles, não tem como a gente isentar também de comentar sobre o desempenho das duas principais escolhas do draft desse ano. Dos rookies a gente só tem 4 jogando, né? Das 7 escolhas. Só tem o Artie Burns, Sean Davis, Hargrave e Tyler Matakevich, que é todos da defesa. Quem mais tá jogando aí? O Hargrave. Se tivesse que votar em alguém como melhor, eu iria votar ele no Hargrave por ser o menos ruim, por ser o que menos tá comprometendo. Porque o pior, pra mim, é disparado o Sean Davis. Não, acho que nem tanto por culpa dele ou do talento dele, mas acho que ele tá sendo muito mal utilizado quando ele foi utilizado. Quando ele foi jogar na dele, ele praticamente não havia treinado na posição. Então, como é que você vai querer botar um cara que passou a temporada, pedaço dela jogando no slot, aí bota ele pra jogar de strong safety e ele de rookie não conseguiu contribuir, aí botou ele jogar de slot, ele foi péssimo, ele já havia sido péssimo no college, ele tinha se destacado como safety, ele foi muito mal como slot corner, não gostei dele até aqui. O Artie Burns ainda deu um ou outro lapso aí de craque, parecia que ele ia ser o
o nosso, finalmente, o first round pick que mereceu um first round pick dos últimos anos. Ele tem umas jogadas aí dignas de Patrick Peterson em pass deflection. E aí teve outras jogadas dignas de Anton Blake no tackle, principalmente contra o jogo corrido. Então ele é um cara que tá extremamente irregular. Teve algumas partidas boas, depois outras partidas péssimas. Sean Davis horrível. Caramba, estão usando o cara mal e o cara ainda tá jogando muito mal. Então pra mim um menos ruim, o que menos compromete é Javon Hargrave e o pior tá sendo o Sean Davis, né? O nosso melhor rookie, ou melhor ainda, o nosso menos ruim é o nose tackle de terceira rodada. Cara, é deprimente. É basicamente assim. Mas a gente já esperava que tanto o Burns como o Sean Davis tivesse impacto esperar essa temporada. A gente tá um pouco mais do Sean Davis, podemos dizer, não tanto do Burns. Mas eu não jogar assim os meninos na fogueira, acho que ainda é cedo. Pra mim, tanto os dois, pra mim, ficavam realmente no banco o resto da temporada e trazem algumas situações específicas, deixavam quem tá no roster e tá no lugar deles para eles sentirem um pouco mais a defesa, ser mais um plano a longo prazo, como são tradicionalmente as piques de defesa dos Steelers. A gente não pode esperar tanto deles na temporada de rookie. A gente já viu quando eles entraram, estavam muito mal preparados para um jogo no nível da NFL. Burns teve bons lapsos, como o Germano mostrou, salvou touchdown já, tudo mais, desviou o passe, mas contra o jogo corrido, que conta muito na defesa dos Steelers, muito mal mesmo. Pois é, eu sigo com os relatores também. Eu gostei até das aparições do Matakevich. Chegou até o ponto dele ter que chamar jogadas de defesa, cara. Foi, exatamente. Uma defesa que devia ter tanto macaco velho, é o cara que tá chamando as defesas, pô, já gostei bastante dele, eu acho vale a menção. Bom, tem outro tópico aqui que a gente colocou, que era a avaliação de comissão técnica, mas eu acho que essa a gente bateu bastante por hoje, né? Já. Não, peraí que eu quero xingar o pessoal. Peraí, antes da gente xingar, estamos todos de acordo que o melhor deles, sem comparação, é Mike Munchak, certo? Que homem. Com certeza. Que homem, Mike Munchak. Não, Mike, vai, mano. Se você for pegar de uma skill position, de offensive line, wide receiver coach, na NFL toda, não contando o coordenador de ataque, se trabalhando na sua posição, o Mike Munchak é com certeza o melhor na NFL quando se trata de linha ofensiva. Tem gente melhor para poder lidar uma unidade de um time como o Mike Munchak, e ainda bem que ele tá aqui com a gente trabalhando nessa posição. Eu não vou me prolongar e chegar aqui e xingar pra caramba os caras, porque eles já descemos a lenha aqui bastante. Vou deixar isso aí pro Germano finalizar com chave de ouro, porque a crítica foi feita. Acho que o Mike Tomlin tem que parar de cagar a defesa, parar de pegar a mão no stick e jogar em cima da defesa, porque a mão dele tá cheia de merda, e toda vez que ele toca na defesa, fica com mais merda ainda e fica aquela merda misturada. Tá uma merda. Então, tua mão tá lá de merda e tu piora, Mike Tomlin, porra. Para de mexer na defesa, velho. Então aí a parte mais grossa aí, os xingamentos mais pesados em cima do Keith Butler também, que tá péssimo, que tá catando tudo e tá piorando o nosso sistema do ano passado pra esse ano. Eu vou deixar aí pro Germano. Keith Butler, enfia esse prevent no meio do seu cu, sinceramente, e com amor, por favor, porque tem culpa todo mundo. Teve cu pros Eagles, teve cu pros Dolphins, teve cu pros Patriots. Puta que pariu. Você é cego, você não consegue enxergar que a defesa tá uma merda, ou você é simplesmente burro, ou a inteligência do Shamarco Thomas tá passando pra você, porque não tem condição. Não tem explicação essa defesa. Não tem explicação. Você é um merda. Você tá desonrando a história do time. Seja o Tomlin metendo a mão de merda dele na defesa ou não. Mas você, como coordenador defensivo, numa posição de grande prestígio como essa, você tá fudendo o time. Ainda bem que você não mora no Brasil. Porque se morasse, eu ia enfiar o cabo de vassoura no seu rabo. Tá merecendo. Eu vou traduzir isso no Google, ipsis literis, vou fazer um memorando e vou mandar pros Steelers, velho. Eu tava imaginando esse momento, era já um programa de rádio americano, aqueles programas de rádio americano que tá no carro dele, indo pro centro de Steelers, ouvindo o Germano falando exatamente isso. Sensacional, velho. Muito bom isso. Que comentário espetacular. Depois desse monólogo do Germano.
Eu já disse, eu vou traduzir no memorando e vou mandar para os Steelers. Se eles vão receber e fazer alguma coisa sobre isso, não sei. Mas o memorando tá prontinho aqui. Rapaz, é Ai, muito meu pouco Deus. xingando o Butler, viu? Meu Deus do céu. Sentiu o ódio saindo de dentro de você? Poxa, foi legal, velho. Foi uma bela terapia. Esse comentário agora, muito bem, Germano. Gostei demais. O Keith Butler, ele devia escutar cada segundo desse comentário, velho. Enfim, vamos acender uma velhinha de esperança. Eu Não, acho tá que eu bom. traduzi Chega. o sentimento de todo mundo aqui, pelo menos é o que eu entendo, né? Vamos lá, continua aí, pelo amor de Deus. Mais amor, por favor. Vamos analisar o que é que a gente tem, já que a gente falou aqui o que é que a gente fez até agora, vamos ver o que é que vem pela frente. Quais são as nossas chances vindo para a continuação da temporada. É consenso entre todo mundo que a gente precisa focar mesmo, assim, em ganhar divisão. Qual seed a gente vai terminar nessa história já não é mais o foco. Vocês concordam ou não? Sim, ainda mais quando a gente para Sim. e olha a merda que a gente vai enfrentar. Tem a segunda metade de temporada mais fácil da NFL. Todos os times que a gente vai enfrentar de agora em diante estão com uma campanha negativa. Ou seja, Menos o Dallas Cowboys. Menos o Dallas Cowboys. menos o Cowboys. Exatamente. Bem lembrado. Menos o Cowboys. Ou Na seja, realidade, fudeu. Fudeu. Então é a hora de botar a mão no fogo do Tom. O Tomlin vai botar a mão no fogo agora, né? Vai jogar contra as estatísticas ruins dele. Então, a hora de se provar contra tudo isso que a gente falou até agora, esses comentários que a gente fez até agora, nessa segunda parte de temporada. É a hora. Historicamente, o Steelers e Mike Tomlin termina a temporada muito bem. Depois da bye week, o time muda, o time joga muito bem. Sabe o que é que acontece? Tá se mostrando um time de chegada sob o comando do Mike Tomlin. Então, se tem algum ano que o Steelers precisa se firmar bem, terminar com a temporada, com a temporada pra cima, acho que esse seria o momento mais ideal que a gente tem, até pelo desenho que a AFC vai se mostrando. A gente tem temporadas passadas na AFC Norte, era até normal ter dois times indo para os playoffs. Esse ano a gente sabe que isso não vai acontecer, porque a AFC West está nivelada muito por cima, com Chiefs, Raiders e Broncos, com campanhas melhores que do Steelers, por exemplo. Então a AFC no geral também está nivelada bem por baixo. Só 6 times estão com campanha positiva. Além da gente e dos 3 times da AFC West, tem o Patriots e tem o Texas. E o Texas também tá meio que no mesmo barco que o Steelers. É aquele time que tá vencendo, mas não convence que o Texas pode entrar em colapso a qualquer momento, porque tem o Brock Osweiler que não passa confiança para absolutamente ninguém, e também tá no AFC South extremamente fraca. A AFC South é bem limitada, até quando a gente se compara com a AFC North, que tem o Ravens e o Bengals, são aqueles times que a gente sabe que pode ser, e são pedras no sapato de muito time aí pela liga. Colts, time muito mal treinado, a gente pode falar, não reproduz o potencial que o pobre coitado do Ed Luck pode trazer para a franquia. O Titans é aquele time que a gente sabe que é equilibrado, mas não sabe o ponto que vai chegar, tá com a L boa e tudo mais. O Jaguars é o Jaguars. De novo, quem tá se dando bem na AFC é quem tá com confronto contra a AFC Sul, né? Exatamente. Que é justamente a AFC West. Exatamente, a gente tá vendo a diferença, a discrepância que a AFC West tem perante a AFC é gigantesca. Inclusive, a AFC West tá também contra a NFC Sul. Que nesse momento. Exatamente. Exatamente. Tá que nesse momento tem um Saints completamente frágil, tem um Tampa que ninguém sabe o que é que vai fazer, um Panthers que desaprendeu a jogar. Tá nesse nível a história. Mas, enfim, um panorama rápido de como tá a AFC hoje. Na divisão leste, o New England tá liderando com 7-1. Que e surpresa, o Buffalo tá colado com 4-4. Pra surpresa de absolutamente ninguém, o New England continua liderando. O único jogo que eles perderam foi uma tragédia completa, terceiro quarterback baleado. Aí, meu amigo, se ganhar também, o pacto é forte demais. Não, aí nem o diabo tem que dar uma disfarçada. Juntas da série. Oi? O que é interessante aí, só fazendo um comentário rapidinho aqui, Danilo, desculpa te interromper, é que tu falasse que a turma da AFC West tá com a mamata aí, mamão com açúcar, né? Contra a NFC Sul e a AFC, qual é?
AFC Sul também. Sul também. Sul e Sul. Não. O detalhe é que, muito provavelmente, por causa disso, os dois wildcards devem vir da divisão deles. Sim, não, mano. Muito boa provavelmente, chance. muito provavelmente. O único time, eu acho que só 3 times ameaçam tirar de lá, que é os Colts, que é como o Ricardo disse, a turma lá não reproduz o talento que tem, graças ao head coach terrível que eles têm lá, tipo, pagando péssimo, mas querendo ou não, o potencial tá lá. Eles podem chegar lá e destruir, começar a destruir e conseguir essa vaga. Outro time que pode tirar é o Buffalo Bills. Não, diria que o Bengals e o Ravens também podem. O Bengals e o Ravens aqui também podem. E o último seria os Ravens. Eu não colocaria os Bengals. Eu acho que os Bengals é difícil, velho, em termos de muitas perdas em valor individual do time, entendeu? Muitos caras foram embora, importantes pro ataque. Tyler também, como é que agora? Foi voltar agora. E eles perderam 2 wide receivers que eram muita coisa pro ataque deles. Os caras estão produzindo fora de lá, entendeu? Eu ainda fico com o pé atrás nesse time do Bengals. Esse time do Bengals pode causar barulho nessa temporada ainda. Tipo, o Bengals verdade, concordo. O Bengals chegou até agora, a gente olha tanto o Bengals estava com essa primeira metade da temporada do Bengals é extremamente difícil. O Bengals perdeu pro Steelers, perdeu pro Patriots, perdeu pro Cowboys, perdeu pro Broncos. A qualidade dos times que o Bengals perdeu são times de elite da NFL hoje, times não foram vacilos, que podemos dizer, da equipe do Bengals. Então, a segunda metade da temporada deles é mais tranquila, então acho que eu fico receoso. O Steelers tem que fazer o papel dele tem todas as condições de o Steelers de ganhar a AFC e garantir, além do mais, garantir a seed 2 da AFC ainda, porque a gente olha o AFC West com Broncos, Raiders e Chiefs, essa disputa todinha, mas só um time deles vai pro seed 2 vai disputar o seed lá em cima da conferência. Não vão ser os 3, não. Os outros 2 vão disputar o wildcard e o Steelers ficaria na frente deles caso seja campeão da AFC Norte. Então, disputa hoje do Steelers tem, caso queira vislumbrar a divisão, com esses 3 times para ficar logo atrás do Patriots. O Steelers Big Ben voltando, todo mundo voltando, tem condição de terminar na seed 2 da AFC. O Steelers tem que acordar nessa segunda metade da temporada. Tem que ver que já tá 2 vitórias abaixo do Oakland, ainda que eles ainda não tenham saído de bye. Mas aí a gente olha como é bom também estar na divisão dessa disputada, né? Porque aí tem Raiders e Broncos, por exemplo, no domingo. Então, eles se matam entre si. Exatamente isso que eu ia falar. Eles se matam. Eles se matam. Essa é uma conferência, uma divisão tão boa que eles se vencem entre si e os Steelers têm que estar lá para aproveitar alguma sobra, algum vacilo que esse time der. O Steelers não pode. Você tá na posição de conseguir ficar na seed 2 da AFC ainda. E outra, o quarto time lá, o que muito provavelmente vai ser o saco de pancada da divisão, uma vez ou outra vai conseguir fazer uma graça dentro dessa divisão. O Chargers não tá parecendo que vai ser saco de pancada não, hein? Não, então, não. Ele já tá sendo até agora, mas não por ser um time ruim, e sim por ser um time com muitos desfalques, pô. Se não tivesse... É um time bom. É um time bom. E se não tivesse a quantidade de desfalques que tem, seria mais um time pra entrar na briga e ajudar mais ainda eles se matarem, entendeu? E é um time que vai causar dano aí pra pelo menos um dos 3 aí acima, ou Chiefs, ou Raiders, ou Broncos, alguém aí vai se matar, ou então eles vão se matar no geral, e eu acho que abre aí a possibilidade da gente correr aí pela seed 2. Então, vamos ver, pra melhorar nossas chances, o que é que a gente tem de calendário restante ainda. A gente tem, estamos de bye, na semana 9 o jogo é em Baltimore, semana 10 a gente recebe Dallas, semana 11 em Cleveland, 12 em Indianápolis, 13 recebendo o Giants, 14 em Buffalo, e aí termina com 15 em Cincinnati, recebe Baltimore na 16, recebe Cleveland na 17. Olha, podem dizer o que não é uma tabela fácil, desculpa, mas não é fácil. Pra mim, pesa o fato que a gente ainda tem 2 pra jogar com Baltimore, que, irmão, entra lesão, sai lesão, morre quarterback, revive o quarterback, os caras não desaprendem, velho. Não desaprende de jeito nenhum. Os caras continuam perigosos em qualquer situação. Eu conheci falando, é um time muito bem treinado. Sim, muito bem treinado.
muito bem treinado. É bizarro que eles tenham trocado coordenador ofensivo e 4 derrotas seguidas, né? Mas mesmo assim, não dá pra duvidar dos caras em momento nenhum essa temporada. Também não. Olha, de todos esses times, talvez vamos lá. Contra Baltimore a gente vai jogar 2 vezes. Contra que todos sabemos que sempre é complicado. Até porque na próxima rodada não sabemos ainda se o Big Ben vai poder jogar ou não. Contra os Bengals a gente também sabe que é complicado. Tanto que na semana 2 ganhamos um jogo chuvoso, um jogo terrível e foi apertado. Então assim, temos os 2 jogos contra os Browns que vamos, tirando as brincadeiras que a gente faz, talvez sejam os jogos mais fáceis que nós vamos ter. A gente enfrenta Dallas, que tá 6-2 a 6-1 agora, tá jogando muito bem, 6-1, ganhou dos Eagles ontem na prorrogação. A gente enfrenta os Giants em casa, que talvez seja um jogo também um pouco mais fácil por ser em casa. Agora me confirma aí na semana 14, a gente pega os Bills aonde? É lá? Em Buffalo. É complicado. Em dezembro. É complicado. Buffalo é complicado. E como é que me dizem que essa tabela é mais fácil da NFL? Eu diria que esse jogo contra o Bills é o mais difícil que a gente vai ter, sem brincadeira alguma, na segunda metade da temporada. Eu concordo também. No frio em Buffalo é complicado demais, velho. Não, nem o frio, é muito hostil aquele campo de Buffalo. A gente teve um jogo até quando o Bills estava mal na draga recente e a gente tava bem, que foi um jogaço, foi um sofrimento aquele jogo, o Big Ben correndo sei lá quantas jardas em terceira descida para converter first down, um ambiente extremamente agitado, o Polamalu fazendo milagre por cima de ganhar a partida, e o Bills tava muito mal. Então, imagina esse ano que o Bills não tá morto, ao contrário. O Bills não tá morto, exatamente, o Bills tá lá. Eu não gosto de enfrentar o Rex Ryan em nenhuma situação, pra mim não importa muito a posição do Rex Ryan, é uma das melhores mentes defensivas da NFL, como head coach não tem sucesso, mas tem um cara que a gente pode apontar, não digo que ele exalta tanto o Gary Kubiak do ataque, é o Rex Ryan na defesa. Então ele sabe anular um quarterback como o Big Ben, com as peças que o Bills tem. Então esse jogo pra mim vai ser, e é um jogo que pode decidir, né, vaga pra gente de playoff, e AFC pode decidir uma vaga de repente, não se sabe como é que vai estar daqui pra lá, né? As minhas esperanças estão renovadas. Eu acho que com essa tabela, que não é nada fácil, a gente vai ter um pouco mais de chance. Porque quem fez o comentário sobre ter uma da tabela mais fáceis, essa pessoa, acho que ela só levou em conta o recorde dos times que a gente vai enfrentar. Exatamente. O fato deles terem perdido jogos, principalmente jogos contra times difíceis, né? E que em teoria a gente é um time difícil de se enfrentar. Então eles deram esse crédito a gente e descrédito aos times que a gente vai se enfrentar. Eu acho que em nenhum momento eles levaram a qualidade do time que a gente vai enfrentar. Porque, querendo ou não, a gente tem 2 jogos de rivalidade intensa contra o Baltimore Ravens, que tanto faz a gente perder em casa quanto ganhar fora de casa, ou vice-versa, ou até perder as duas como temporada passada. Então não dá pra gente chegar aqui, 2 jogos contra os Ravens, tranquilo, jogo fácil, de jeito nenhum. Um jogo contra os Bengals lá, vai ser muito difícil esse jogo contra os Bengals lá. Os caras se reabilitando na temporada, vão ter Burfict de volta, um ambiente extremamente hostil. O ano passado a gente foi lá e tirou os caras dos playoffs. Pô, velho, vai ser muito difícil. E Cleveland Browns é o pior time da NFL, hoje sem nenhuma vitória. É muito difícil para os Steelers ganhar de um time que não ganhou ainda na NFL. É muito difícil. Pra gente perder dos Browns por causa dessa zica aí de perder de time com campanha ruim, é muito fácil. É muito fácil a gente perder uma das partidas aí pros Browns. E ainda tem o Dallas Cowboys, que tem um time espetacular, que tá jogando muito. Não é... O Dallas Cowboys é discutivelmente o melhor time da NFL hoje, junto aí com os Patriots. Então, complicado chegar. É o melhor time da NFC. É complicado chegar aqui e dizer que a gente tem um schedule fácil. É bem complicado mesmo. Na verdade, a única cobrança que eu faço pra essa segunda metade de calendário é que na semana 12, véspera de Natal, é novembro. Semana 12 contra Indianápolis, o Pass Rush tem que aparecer, bicho. Pelo amor de Deus. É o que eu ia dizer. Indianápolis é estágio bônus. Estágio bônus, velho. A gente não ganhar dos Colts é uma catástrofe, sinceramente. Mas o histórico recente, né, que a gente tá amassando, trucidando o Colts. Os Colts não quer ver qualquer time, não quer ver o Steelers na frente deles, que já sabe que as sonoras goleadas que levaram nas últimas partidas da gente. Cara, esse jogo vai ser aonde? Vai ser lá. Cara, lá no Fama na Net, em Indianápolis. No Fama na Net a gente tem um podcast do Colts, né? Quando eles fizeram um episódio comentando o calendário, assim, jogo a jogo. Aí, não, semana 12 a gente recebe o Pittsburgh. Só teve riso no programa, eles passaram pro próximo. Meu Deus, e a gente faz isso com Miami, com Cleveland. Minha Nossa Senhora. Mas é impressionante como eles conseguem, o quanto
o quanto eles tremem, velho, contra a gente. É impressionante. Eu tenho visto uma estatística faz um tempo que, bicho, eu não vou, faz muito tempo, mas eu não vou lembrar agora. Mas, pelo menos no Heinz Field, eles não ganham faz uma eternidade, velho. Parece que eles só ganharam em toda a história uma vez no Heinz Field. Foi uma coisa assim. É uma coisa realmente absurda. Eles sempre perdem pra gente. Nem na época do Peyton Manning, pô. Nem na época do Manning eles conseguiram ter desempenhos razoáveis contra a gente. E aí, também para adoçar essa segunda metade da temporada, o que a gente tem de, Ricardo, você que normalmente acompanha as notícias, o que a gente tem de prognóstico de volta de lesão de jogador? Para pelo menos dar uma melhorada no roster. O Bud Dupree foi treinando, tava hoje nas atividades da equipe, e na semana passada, na bye week, ele também estava no seu treinamento de Steelers fazendo atividade de recuperação. Para Baltimore, pro jogo de domingo já muito difícil, improvável que ele vá jogar, até porque tá assim, ritmo de jogo nem nada, mas contra o Cowboys na outra semana, na semana 10, há uma possibilidade, pequena ainda, mas há uma possibilidade, a partir dali a gente já pode começar a ficar de olho no Dupree, pode voltar a qualquer momento. E o Ladarius Green, esperar o que o Tony vai falar amanhã, né? Amanhã a coletiva do Tony. O Ladarius Green voltou a treinar na semana passada, normalmente, tá fazendo as atividades pela primeira vez, desde que chegou em Pittsburgh, se recuperando da lesão no tornozelo. Ele estava todo aqui aberto também, que ele veio falar mais uma vez sobre esses problemas de dores de cabeça que surgiu. Ele disse que, como a gente já comentou em podcast passado, ele soube desse problema de dor de cabeça pela imprensa, que ele não falou nada, nunca se queixou de nada. Mike Tony também, na hora que soube desses reports que estavam rodando por aí, foi falar com o Ladarius Green para saber o que danado era aí de dor de cabeça, que ninguém do Steelers sabia de nada, e Ladarius Green também disse que estava tão surpreso quanto ele, que nunca citou, nunca foi pro médico, nem o médico chegou e falou que ele tem problema de dores de cabeça. Então acho que a gente pode enterrar esse assunto de vez, se alguém ainda for questionar. O problema do Ladarius Green foi sempre no tornozelo, e o Steelers já tinha noção desse problema quando contratou o jogador, esperando também que ele fosse perder tanto tempo assim, isso que pro training camp ele estaria pronto, como não estava botado na pump list e já sabendo o risco dele ficar fora até agora. Diria que para 40% de chance dele jogar contra Baltimore, pelo que o pessoal anda falando dele no treinamento, até porque ele tá sem ritmo de jogo ainda, né? Mas a certeza que a gente vai ver o Ladarius Green essa temporada de 2016 ainda bem. E quem vai ser cortado? Xavier Grimble ou David Johnson? Não é que Xavier Grimble foi muito mal contra o Patriots, teve 42 snaps, inclusive, foi a partida que ele teve mais snaps, foi contra foi domingo passado. Eu cortaria o Grimble mesmo, acho que o David Johnson, mesmo com a volta do Knicks, ainda deve ter o valor dele pro Mike Tony, e Grimble vai pro practice squad. Eu cortaria David Johnson mesmo, eu ficaria com o Grimble, apesar de ele ter tido uma partida ruim. Eu acho que é um cara que tem um upside bom, é um cara pra se trabalhar. Claro, pode trabalhar ali no practice squad, mas eu queria ver ele ali ajudando o time no jogo aéreo, dando mais uma opção pro Ben. É um cara muito grande, é um cara bom ali pra endzone. E em termos de Gilbert, Big Ben, Wheaton e Hayward, todos treinaram hoje. Hoje eu fui até surpreendido, eu não esperava que fosse treino do Steelers. Hoje, pensei que só ia voltar às atividades amanhã, que é tradicionalmente quando voltam, na terça-feira, mas hoje já teve atividade pro jogo contra o Baltimore. Hayward e Gilbert e Wheaton treinaram normalmente. Tá ouvindo esse podcast, vai ter mais informações, mas eles treinaram sem maiores problemas, pelo que o pessoal comentou. Big Ben ainda tá limitado, mas acho que já é uma excepcional notícia que no início da semana, no jogo contra Baltimore, Big Ben já tá em campo participando de coletivo, já é uma evolução absurda. Então, surgiu reports ontem, né, no domingo, no caso, tanto do Adam Schefter como do Jason LaCanfora da CBS. O Adam Schefter falou que Big Ben não deve jogar domingo contra o Baltimore, mas o LaCanfora falou que Big Ben deve jogar domingo contra o Ravens. Pelo histórico que a gente até acompanha, o LaCanfora é um cara que parece ter uma fonte mais confiável pelo que acontece dentro do estilo. Até porque o Adam Schefter falou que o Big Ben ficaria fora não só da semana contra o Baltimore, como mais de algumas semanas. Então, eu não iria muito nesse report do Adam Schefter, mas que ele seja referência lá nos Estados Unidos, né? Porque o que a gente também passar, o que a gente quer ouvir, que é o Big Ben logo em campo. Não, porque o LaCanfora realmente é um cara que sempre
consegue boas informações dos Steelers, é um cara mais mainstream, meio essa mídia, entre todo mundo que cobre NFL, esses insiders da NFL, entre o Adam Schefter, o Mort da ESPN, o Rappaport, o LaCaffrey é um cara bem ligado com o que acontece lá em Pittsburgh, então eu confiaria no report dele que o Big Ben vai pro jogo no domingo. É porque o LaCaffrey representa o Steelers, que ele tem uma rixa com o Rappaport, né, da NFL Network, e os dois constantemente são vistos com cenas lamentáveis pela TL no Twitter. Então ele representa o Steelers. É verdade. Agora o Adam Schefter, eu gostaria dele no segundo round. Foi sensacional a escolha. Inclusive, nós não comentamos a escolha dele no começo do programa. Verdade, mas ele não é defesa, não, ele é ataque. Adam Schefter é ataque, meu. Adam Schefter é um Tyren híbrido. Ô Ricardo, tu falou do Jason LaCanfora, do Schefter, mas eu gostaria que você também comentasse um pouco de outro grande jornalista que cobre os Steelers, o Ed. Agora eu não lembro o nome dele. Como é que é o nome dele, Ricardo? É o famigerado Ed Bullshit, mas você lê do jeito que você quiser interpretar o Ed qualquer. Depende do seu nível de francês, né? O Ed Bullshit. Danilo, você que é um rapaz estudado, por favor, elucide pra mim como é que é a pronúncia. Ed Boucher. Pronto. Boa. Sim. O nível é outra coisa, pô. Ed Boucher. Bota Zé pra falar. Rapaz, o Zé. Deixa o rapaz. Um grande abraço pra você, Zé. Deve estar escutando aí a gente. Grande abraço, meu amigo. Grande abraço. É melhor nem perguntar, porque vai que ele aparece aqui e a motoca vem junto. Velho. Não. Velho. Essa motoca nem aí, chama. morga isso, não, pô. Pelo amor de Deus. Nem chama, muito bem. Então, antes que a motoca apareça, vamos considerações finais. Vamos encerrar o bike, já tá longo demais, já tem muito tempo sem Steelers, né? Então vamos lá. Germano, antes que a motoca chegue. Considerações finais, eu primeiro gostaria de destacar a sua belíssima pronúncia do repórter. Também gostaria de destacar. Rapaz, eu não sei nem o que destacar nesse time. Assim, a bye, graças a Deus, tá acabando. Uma semana sem Steelers é complicado mesmo. Fica naquela gana de ver jogo. Mas eu acho que a minha consideração final é justamente isso. É que próxima semana tem jogo. Caio, encerramos a participação por hoje. Vamos lá, meu destaque vai para. Vamos lá, escutem aí. Mr. Miyagi. Pelo amor de Deus. Trabalha, Mr. Miyagi. Trabalha. Puta que pariu, porra. Pelo amor de Deus, Mr. Miyagi. Faz um milagre aí, porra. Tá foda, velho. Tá foda, velho. Ó, e se tu trabalhar com o Ben do jeito que tu trabalhou temporada passada, pra ele voltar pra Baltimore, meu amigo, o vídeo tem que bombar na internet. Vocês já viram o vídeo, né? Aí, pessoal, por favor, vamos dar um jeito de botar esse vídeo aí no link, o vídeo do Mr. Miyagi curando o Big Ben. Ele tem que fazer isso com o Hayward, com o Shazier, com metade do time, com o Dupree, porque trabalha, homem. Trabalha, a gente tá precisando, velho. Tá foda. Então, meu destaque aí vai pro Mr. Miyagi, pra ele trabalhar bem aí nesse bye, colocar a gente de volta na disputa aí pra entrar nos playoffs aí na AFC. Vamos que vamos. Ai, Ricardo, por favor. Não, pelo amor de Deus, motoca não, por favor. Ai, Ricardo, Pra encerrar o programa de hoje. Um pouco diferente hoje. Essa sonoridade não é uma motoca, é um avião, pra mostrar como eles vai decolar rumo ao Super Bowl, pra voltar pra encerrar o podcast de hoje com aquele selo de qualidade do podcast mais clubista do Brasil. Então, vocês devem ser todos os jogos que restam na temporada, rumo ao 13-3 e o C2 da AFC. E um grande abraço para todos os nossos amigos ouvintes. Ô, Ricardo, esse amigo que tu botou aí, bicho, acho que a turbina tava pegando fogo, velho. Tava não. Meu irmão, que foi selecionado a dedo. Ai, vamos que vamos ter que voar mesmo esse time. Então é isso, pessoal. A gente encerra. Lembrando que esse podcast é uma parceria do Steel Curtain BR com o Fambonanet. Então você pode entrar em qualquer um dos dois sites, steelcurtainbr.com, fambonanet.com.br, para ouvir o podcast, ou você pode assinar pelo Android, Windows Phone, iTunes, aonde você preferir ouvir podcast, e a gente tá lá. Vamos rumo ao 13-3. Lembrando que, acho que tanto eu quanto o Ricardo, as nossas previsões
fizeram de 13-3. Ainda dá pra terminar 13-3. Não, Encerra não, por tem aqui, os né? Browns ainda. Droga, esqueci de contar o Browns, velho. Rumo ao 12-4, então. Acho que esse Danilo, resultado só pra ainda deixar dá. claro, eu vou usar esse seu áudio. Só pra deixar claro, eu vou usar esse seu áudio em futuros podcasts, viu? Tá tudo que tá gravado pode e será usado contra mim. Eu acho que a gente termina 11-5, mas vamos lá. A gente fica por aqui essa semana, pessoal. Até semana que vem. Um grande abraço. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and